Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, meu irmão. Em Lucas capítulo 9, faremos a leitura dos versos 23 até o verso de número 27. Lucas capítulo 9, verso 23 até o verso 27. Você pode abrir aí o seu dispositivo eletrônico, mas para você não ser tentado, como diz um amigo meu, coloque ele no modo avião. Coloque ele no modo avião para que você não fique no WhatsApp, para que você não fique no Instagram. O Instagram não precisa falar com você agora não, querido. Quem vai falar com você agora é Deus. Então se desconecte. Conecte-se na palavra. Então, se você usa o dispositivo, coloque, como eu disse, no modo avião. Se você não tem dispositivo, não tem Bíblia, os diáconos podem trazer uma Bíblia para você. Leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 9, verso 23 até o verso de número 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por termos o privilégio de adorarmos ao Senhor, de exaltarmos ao Senhor, de ouvirmos a tua voz. E agora que vamos ouvir a exposição da Escritura Sagrada, que o nosso coração esteja preparado para a mensagem do Senhor. Conforta-nos, fortalece-nos, mas também confronte-nos, nos exorte para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Qual foi o maior desafio da sua vida? Qual foi a coisa mais desafiadora que você já enfrentou? Consegue rapidamente acessar os compartimentos da sua memória e buscar isso? Qual foi o maior desafio da sua vida? Talvez tenha sido uma decisão muito importante que você precisou tomar. Talvez num momento de crise você teve que tomar decisões complicadas, que têm implicações, talvez até hoje. Talvez você tenha que ter tomado uma decisão ou feito uma escolha num momento de sofrimento intenso. Ou quem sabe uma mudança de carreira, ou uma decisão de não mudar de carreira, de não mudar de emprego, isso teve implicações. Isso mudou completamente a sua vida e o seu caminho. Agora pense, e tente enxergar comigo o que nós estamos vendo nesse texto. Qual você acha que foi o maior desafio de Jesus nesse mundo, quando ele esteve entre nós, encarnado aqui? O ponto central da vida terrena de Jesus é quando ele vai à cruz. Quando ele percorre o caminho que ele saberia que o levaria à cruz do Calvário, à sua morte.
Mas o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, mesmo sabendo desde a eternidade o que ele deveria fazer, e uma coisa é interessante isso, né? Porque uma coisa é sabermos o que temos que fazer. Outra coisa é trilharmos esse caminho e fazermos isso. E é interessante, eu fico pensando nisso, que Deus ele apenas poderia ter imaginado o mundo. E talvez isso para ele já fosse suficiente. Mas ele não só imagina o mundo, como ele cria o mundo, ele nos cria com um propósito. E Jesus vem a este mundo e ele trilha o caminho que leva ele até a cruz. E nós vemos que antes de ir à cruz, Jesus chega diante do Pai orando de maneira pesarosa, porque ele sabia o propósito pelo qual ele veio a este mundo, e ele sabia o que ia acontecer com ele sabia que a ira de Deus seria derramada sobre ele por conta do pecado da humanidade. E ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Então ele caminha firmemente para cumprir a vontade do Pai. E quando nós pensamos, queridos, nessa caminhada que eu e você fomos convidados, não só convidados para uma festa, mas é um convite como se fosse aquele convite de uma condução que há algum tempo atrás, aí hoje parece que isso não acontece mais, mas alguns políticos corruptos, nada a ver com a corrupção, entenda bem, mas que alguns políticos corruptos foram conduzidos amigavelmente para dar um depoimento. Uma coisa coercitiva. E a ideia é que quando o Senhor Jesus nos chama, não tem como você dizer não. Não tem como você falar assim: não vou hoje, eu vou amanhã. Eu vou daqui uma semana. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus veio até você, se ele falou com você, não é para depois ou para daqui a pouco. É agora. E não tem como você dizer não. E ele nos chama para essa caminhada. E seguir a Cristo não é apenas uma decisão emocional. E veja, querido, é maravilhoso, é lindo, é regozijante isso, estarmos aqui juntos em adoração, louvando, bendizendo ao Senhor e cantando a honra, a glória. E talvez você fique até emocionado como eu mesmo fiquei aqui, porque eu estou pensando na glória, na redenção, em tudo aquilo que o Senhor fez. Mas uma decisão por Cristo não é uma decisão baseada em emoção. Uma decisão de seguir a Jesus não é um ato religioso superficial, porque você vem de uma geração, e vamos pegar aqui de nós presbiterianos, onde há 5 gerações, a sua família é presbiteriana. E agora então, por conta deste rito familiar, religioso, você também, não, eu aprendi assim, vou viver assim, fui criado assim, vou ser presbiteriano também. Isso é superficialidade, querido. Nós temos que ter um encontro real e transformador com Cristo. E isso exige de nós entrega. Isso exige de nós compromisso. Isso exige de nós renúncia. E as crianças vieram aqui à frente, e vocês, crianças, estão sendo ensinados pelos pais de vocês, pelo papai, pela mamãe, sobre quem é Jesus. Sobre qual é o custo de seguir a Jesus. E o custo é entrega, é renúncia, é compromisso. Agora, tem algo que me chama a atenção quando nós pensamos nessa palavrinha discipulado. Porque Jesus, ele nos chama. E Jesus tinha apenas um plano. O plano A. Ele não tinha o plano B. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É você mesmo. É você. Não tem outro. Aí você fala assim, aponta assim, né? Aí, eu? É, você. Não é o de trás, não é o do lado, não, é você.
Jesus chamou você. Se você está aqui nessa manhã, é porque Jesus Cristo tem um propósito para a sua vida e Ele tem falado ao seu coração para que você seja um discípulo de Jesus, verdadeiramente. A pergunta que temos que nos fazer é: será que de fato somos discípulos de Cristo? Será que de fato nós apresentamos evidências claras de que somos discípulos de Jesus? Que evidências são essas? O texto de Lucas, capítulo 9, versos 23 a 27, nos mostra claramente e nos desafia como seguidores a compreendermos o verdadeiro custo do discipulado. O verdadeiro custo de andar com Jesus. O verdadeiro custo de ser um seguidor de Cristo. Ele não nos oferece apenas promessas de conforto e facilidade. Algumas pessoas ouvem uma mensagem que está sendo pregada e ela está na Escritura. Mas, infelizmente, parece que mostram só uma parte dela. Venha para Jesus que sua vida vai mudar. Venha para Jesus que você vai ter vitória. Venha para Jesus que você vai ter uma vida nova. Tudo isso é verdade. Não necessariamente aqui e agora. Você já tem vitória quando vem a Jesus. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória de que você estará na eternidade. Jesus diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque Ele venceu. Então, e aí alguns vão dizer assim, mas não me falaram dessa outra parte, do sofrimento, da renúncia, do compromisso, da entrega. O chamado de Jesus ele é radical. E é radical para uma entrega completa e plena diante dele. E a partir disso eu quero pensar com os irmãos sobre as evidências de um verdadeiro discípulo de Cristo, olhando para esse texto. Nós temos visto a exposição do Evangelho de Lucas, que Jesus, especialmente na nossa última exposição, quando ele chega para os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E como nós vimos na semana passada, há uma certa confusão no pensamento popular sobre quem era Jesus. E aí, depois os discípulos responderem o que o povo pensava e as multidões pensavam acerca de Jesus, Jesus pergunta para eles de maneira direta e diz assim: quem vocês dizem que eu sou? E como Mateus diz, pela graça do Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o enviado. E agora, nós chegamos nesse texto e ele diz a todos que nós precisamos desenvolver ou deixar claro evidências de que somos verdadeiros discípulos. E aí ele usa no verso de número 23 essa condicional dizendo assim: se alguém quer vir após mim, se esses que vêm após mim, eles precisam fazer algo, eles precisam evidenciar algo. Alguém que vem após mim deve a si mesmo se negar. A primeira evidência de alguém transformado, de alguém que é um discípulo de Cristo, é que ele vai negar a si mesmo. Jesus diz claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando Jesus diz isso, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ele está chamando os discípulos a uma renúncia total de si mesmos, ao abandono de si mesmo. Isso implica, de maneira muito clara e evidente, a rejeitar o domínio do nosso próprio ego, ou seja, não colocar os meus desejos pessoais acima da vontade do Senhor. Abrir mão da autossuficiência. E o que é isso? É reconhecer que a minha vida agora não pertence mais a mim mesmo, mas pertence a Cristo. É renunciar a qualquer coisa que impeça a obediência de Deus. Isso inclui os desejos egocêntricos que eu tenho, as minhas ambições egoístas, os meus planos pessoais. E talvez isso vai implicar até em alguns relacionamentos. Porque alguns relacionamentos
nos afastam de Deus, nos afastam de Cristo. Ou seja, é renunciar aos meus pecados. E o que significa negar a si mesmo de maneira prática? É escolher obedecer a Deus, mesmo quando isso não é conveniente. É abrir mão dos meus desejos prazerosos, dos meus confortos, para servir o reino de Deus. É colocar a vontade de Deus acima do meu próprio projeto de vida. Ah, não, pastor, esse negócio aí de seguir a Jesus, né? A gente tem que ter certa cautela, porque assim, eu já estabeleci um plano de vida. E no meu plano de vida, eu vou trabalhar para conquistar isso, para quando eu chegar numa idade avançada, eu possa desfrutar da minha aposentadoria e, assim, nada vai mudar isso. A pergunta é, você colocou esse plano pessoal diante de Deus? A sua vida é regida por aquilo que o Senhor quer de você, no seu trabalho, na sua relação conjugal, na relação com os filhos, na sua relação com o seu pai, com a sua mãe. Eu disse aos irmãos que no final desse último ano eu fiz algo inédito na minha vida. Eu parei para pensar na minha vida. E ainda isso está ecoando. Eu fui lá fazer o meu planejamento e colocar no papel. Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Porque parece que a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo. Só que se eu não tiver entendimento disso, se você não tiver entendimento de quem você é, de qual é o seu propósito, qual é a sua visão de mundo, como que você processa cada situação e circunstância, como você interpreta isso, e não submeter essa visão de mundo ao Senhor, queridos, nós vamos errar no propósito. Então não coloque seus planos pessoais acima daquilo que o Senhor quer. Não faça de maneira tola, eu farei isso, eu farei aquilo, eu vou buscar isso, eu vou trabalhar para isso. Não, não. Querido, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Porque a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que negar a nós mesmos nesse aspecto. Nós devemos negar a nós mesmos renunciando o pecado. Ainda que isso custe relações ou oportunidades. E é interessante, queridos, porque a matemática do reino de Deus, ela é paradoxal. Quando você pensa na matemática do reino, e a matemática já olhou para mim assim, o que ele vai falar da matemática agora, né? A matemática do reino não é 1 mais 1 é 2. Não é 2 mais 2 é 4. Na matemática do reino, fica negativo. 2 mais 2 é menos. 0. Sabe por quê, querido? Porque na matemática do reino de Deus, você perde para ganhar. Quando você perde, é que você ganha. Aquele que quer seguir a minha vida, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E no verso 24 ele diz: quem perder a vida por minha causa, esse vai salvar. Então, quando nós entregamos tudo a Cristo, Ele nos devolve, não porque nós entregamos, não é uma barganha, é uma resposta. É uma resposta ao amor glorioso de Deus pela nossa vida. E aí nós respondemos, Deus nos amou de tal maneira que entrega o seu Filho, Ele entrega aquilo de precioso para nós, e aí nós agora, alcançados por graça, transformados pelo Espírito Santo, nós falamos, Senhor, nós somos teus. Nós somos totalmente teus. E pela graça, não por mérito nosso, Ele nos devolve uma vida abundante. Aí você fala assim, não sei que vida que o senhor está falando, porque a minha vida é só sofrimento, é só luta, é só tristeza. E quando eu penso que vai dar certo, do jeito que eu quero, vem uma outra situação. Querido, é interessante o que a Escritura diz. A nossa leve
e momentânea tribulação não pode ser comparada à glória que será revelada no último dia. Nós temos uma esperança, e a esperança é Cristo, o Redentor. Então, Ele nos devolve uma vida abundante, sim, cheia de propósito, cheia de significado. Quando você se torna um discípulo de Jesus, a sua percepção, a sua interpretação, a maneira como você enxerga cada situação muda. Por que muda? Porque agora você não vive para você mesmo, mas você vive para a glória do Criador, do Pai, do Redentor, do Deus eterno. Quais são coisas que você precisa negar para seguir a Cristo de forma genuína, verdadeira, que evidencie que você é um discípulo de Jesus? Que desejos, que vontades ainda estão bloqueando o seu relacionamento com Cristo, impedindo o seu crescimento espiritual, irmão? Talvez você tenha conhecido a Cristo na sua tenridade, você já serve a Jesus há mais de 40 anos, mas você vive uma vida medíocre. O cristianismo superficial, você não lê a Bíblia, você não conhece a Deus, você não o busca em oração. Você conhece um Deus que você escuta falar aqui domingo após domingo, e quando você vem? É esse cristianismo que você quer viver? Não foi para isso que Jesus te chamou, meu amado. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para um relacionamento. E para isso é necessário negar a nós mesmos. A segunda evidência, nós vemos ainda no verso 23. Ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar cada dia a cruz e segui-lo. Nos tempos de Jesus, a cruz era um símbolo de sofrimento, de humilhação e morte. Carregar a cruz significa disposição de morrer. Essa é a segunda evidência. Disposição para morrer. Você está disposto a morrer por Cristo? E quando Jesus fala sobre isso, essa disposição para morrer, ele não está só falando da disposição física de morrer, mas é morrer para o nosso eu, para os nossos desejos, morrer para este mundo, para esses prazeres que são passageiros, que você terá alegria neles. Entenda, aquilo que o mundo lhe oferece, ele vai te dar prazer. Só que ele passa. E aí o vazio volta. E quando Jesus fala em tomar a cruz, ele não está apenas se referindo a esse sofrimento físico de carregar a cruz, mas ele está falando de uma vida completa de entrega e de renúncia. No contexto bíblico, a cruz simboliza algumas coisas. E eu quero mencionar aqui 4 delas. Morte do eu. A cruz era um símbolo de condenação e morte. E Jesus usa essa imagem para indicar aos seus discípulos que eles devem morrer para si mesmos e viver para Deus. Então você morre para você e você vive para Deus. E ele fala também, significa a disposição para o sofrimento. Tomar a cruz significa estar pronto para suportar a oposição, a perseguição, as dificuldades, por amor a Ele. É fato que às vezes nós nos colocamos em dificuldades por escolhas erradas e por palavras erradas que falamos. Por conta do nosso próprio pecado. Mas aqui ele está falando de um sofrimento que é advindo daquele que segue a Cristo. Fala sobre obediência e sacrifício, assim como Cristo carregou sua cruz até o Calvário, um verdadeiro discípulo, ele deve estar disposto a obedecer até as últimas consequências. Então, o que implica isso de maneira muito prática? É aquela atitude que talvez você tenha que tomar de abrir mão do seu trabalho, porque onde você trabalha há corrupção, há roubo, há furto, e você não pode se conectar essas coisas, você não pode compactuar-se com isso. Por quê? Porque o propósito da sua vida é muito maior do que ter um benefício próprio momentâneo. Significa vergonha e humilhação. Na cultura judaica, ser pendurado em uma cruz era visto como uma maldição. Sabe o que isso vai implicar? Que em seguir a Jesus, verdadeiramente, não como alguns estão seguindo aí, vai implicar
vai significar ser desprezado por este mundo. Então não estranhe quando você fizer uma postagem sobre Jesus, quando você, nas suas mídias sociais, falar de Jesus ou falar para algum amigo e você for desprezado. Porque isso deveria deixar você feliz. Por quê? Porque aquele que segue verdadeiramente a Cristo vai ser desprezado pela filosofia desse mundo. Então, carregar a cruz significa submissão total à vontade de Deus, se manter firme na fé, mesmo quando somos ridicularizados. É viver uma vida pela graça de Deus, negando a nós mesmos e buscando santidade. É viver de acordo com os princípios de Cristo, não com os meus próprios princípios, mesmo que isso nos torne impopular. Na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento com alguns amigos. Mas você pensa desse jeito? Eu achava que você era uma pessoa inteligente. Nossa, que conceito esquisito. Isso não é moderno. Hoje nós temos um pensamento diferente. E o nosso desejo, que é o tema da nossa aula de Escola Bíblica Dominical, de agradar outros, às vezes ele cresce. E sabe o que você faz? Você se envergonha de Cristo. Carregar a cruz significa ser, em muitas ocasiões, rejeitado pelo reconhecimento humano, mas em favor da glória de Deus. Então, queridos, a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas é um símbolo de redenção, de vitória. Para o mundo, a Bíblia diz que ela é o quê? Lá em 1 Coríntios 1,18. Loucura. Para nós, poder de Deus. Poder de Deus. A pergunta que eu lhe faço é: você está disposto a pagar o preço do discipulado? A ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Analise a sua vida, querido. Olhe para a sua semana, olhe para a sua agenda, olhe para as suas atitudes e veja se isso condiz com aquilo que a Bíblia fala. Se você tem vivido de maneira que evidencia de fato que você é um discípulo de Jesus. Será que ainda tem algo que você precisa entregar a Cristo? Que você precisa deixar para trás? Terceira evidência. Nós precisamos reconhecer o valor inestimável da vida. Nós precisamos reconhecer o valor inestimável da vida. Primeira coisa, nós devemos negar a nós mesmos. Segunda coisa, nós devemos estar dispostos para morrer. Terceira coisa, nós devemos reconhecer o valor inestimável da vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Jesus alerta sobre o perigo de buscar segurança para nós mesmos, de buscar a riqueza e satisfação do mundo, as alegrias que nós vemos nesse plano, nesse lado de cá da eternidade. Porque entenda uma coisa, meu amado, as coisas que Deus nos dá, elas são boas. Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, diz: Deus fez isso e era bom. Deus fez isso e era bom. E tudo que Deus fez é bom. Então, tudo que Deus fez é bom. Quando você deleita das coisas deste mundo, elas são boas. Mas você tem que entender algo muito importante. Elas não são o fim. Elas são o meio que apontam para algo muito maior. O próprio Deus. Então, a estabilidade, a proteção, os recursos, a satisfação, a alegria, a emoção, a beleza, essas coisas todas são preciosíssimas. São maravilhosas, mas elas não são o fim da nossa vida. A alegria de você receber um abraço do seu filho. Essa semana nós tivemos reunião do presbitério e nós temos o presbítero Gabriel, ele estará aqui em março, numa programação que nós teremos, presbítero da Igreja Unida de São Paulo. Fui pastor da sua esposa quando
fui pastor na igreja da Lapa, a Letícia, e eles têm agora uma filhinha, a Lúcia. E ele estava lá, ela está com 3 meses. Ele estava todo alegre, o tempo todo mostrando fotos da filhinha. E ele falava assim, olha só, olha como ela é linda, pastor. Falei, ainda bem que puxou a mãe, não puxou o pai, pelo amor de Deus, né? E aí é assim também com os meus, né? Puxaram tudo a mãe, né? Não puxa o pai. Graças a Deus, melhor assim, né? Mas, e ele lá todo bobo, feliz, e aí falou assim, eu chego em casa, pastor, eu que dou banho nela, eu fico abraçado com ela dorme no meu colo, e eu falei assim, rapaz, e passa rápido, então aproveite, porque eu já tenho um pé 42 lá na minha casa, já está enorme, e aí quando deito com ele, é gostoso demais. E eu falo, vem aqui deitar com o papai. E é maravilhoso desfrutar desses momentos. Isso é bênção, querido. Então você que tem seus filhos, você que tem seu pai, Caleb, deita na sua cama hoje, Caleb, e fala, papai, vem aqui comigo, papai, deixa eu deitar em cima de você, deixa eu raspar minha barba na sua, né? Desfrute das bênçãos que o Senhor tem dado a você aqui e agora. Mas, querido, saiba que estas bênçãos que o Senhor te dá aqui e agora, elas não são o fim da sua vida. Elas são meios para apontar e você glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele dá. Então valorize isso. Mas não viva só por isso. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Muitos trocam a glória, a majestade de Deus por reconhecimento, por fama, por dinheiro, por prazeres passageiros. Sabe, queridos, nós gostamos da segurança, nós gostamos da estabilidade, nós gostamos das coisas previsíveis, de uma semana sem oscilações. Mas sabe o que é isso, querido? Isso é idolatria do nosso coração. Isso é idolatria do nosso coração. A verdadeira vida não está nos nossos prazeres, mas está no prazer de ter Cristo como nosso amado Redentor e Salvador. Então o texto aqui não fala apenas da vida física nesse lado de cada eternidade, mas ele fala da eternidade, daquilo que o Senhor fez para toda a eternidade. A ênfase do texto não está na vida terrena, na existência terrena, mas na vida espiritual, eterna. Então, perder a vida na terra por Cristo é o caminho para a verdadeira salvação. É viver para Ele. E quem busca preservar a sua vida em termos deste mundo, perderá a sua vida. Não aqui e agora, mas para a eternidade. Ou seja, aquele que vive para si mesmo, aquele que rejeita Deus, aquele que não vive com Cristo, esse será condenado. Mas quem renuncia tudo por Cristo ganhará a sua vida. Nenhum ganho terreno pode compensar perder a sua alma. E o verbo colocado aqui enfatiza que perder a alma é um dano irreversível, trágico. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nos ensina que a vida eterna tem um valor infinitamente maior do que qualquer bem que você possa ter nesse lado de cada eternidade na terra. Seu chamado é para viver, não para esse mundo passageiro. Então, não deposite a sua segurança, a sua confiança naquilo que você vê aqui e agora, porque isso é passageiro. Mas deposite no reino de Deus, onde a verdadeira vida é encontrada. Então, valorize a vida eterna. E para fazer isso, viva com os olhos voltados para o autor e consumador da fé, para o reino dele, Cristo Jesus. Não coloque a sua esperança na sua conta e nos seus investimentos, no dinheiro que você tem, nos seus bens materiais. Priorize o crescimento espiritual e não o louvor, o sucesso terreno. Busque acumular tesouros no céu e não apenas aqui na terra. A pergunta que eu lhe faço é: o que você tem valorizado, querido? O que você valoriza mais na sua vida? Quais são as coisas que você precisa reavaliar na sua vida? E por último, versos 26 e 27,
Jesus declara: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. É interessante que o verbo colocado aqui implica não apenas num sentimento interno de vergonha, mas de uma atitude de recuo ou de negação, por medo da opinião dos outros. No contexto de Lucas 9, aqui, ter vergonha de Jesus e das suas palavras é a ideia de evitar identificar-se publicamente por medo da perseguição ou reprovação. E quando ele usa esse termo, as minhas palavras, não se trata apenas de se envergonhar da pessoa de Cristo, mas se trata de envergonhar-se da sua mensagem, do Evangelho, que transforma. Isso inclui o Evangelho, a verdade de Deus, os ensinamentos de Cristo, que podem ser ridicularizados e rejeitados pelas pessoas deste mundo. Então, Jesus usa esse verbo para advertir a que quem se envergonhar dele, ou seja, quem o negá-lo, será envergonhado por ele no futuro, quando todas as coisas se revelarem. E esse vai ter que se dobrar e se prostrar diante de Jesus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E haverá consequências eternas. Então, meus irmãos, a vergonha de Cristo é um sinal de conformidade com o mundo. Quando um discípulo se envergonha de Cristo, ele está escolhendo o reconhecimento do mundo, o reconhecimento momentâneo, ao invés da aprovação de Deus. Muitos evitam falar da sua fé onde estão colocados, no ambiente de trabalho, na escola, nos seus grupos de amigos. Por quê? Porque tem medo da rejeição. E negar a Cristo, meus irmãos, pode ser muito sutil. Não apenas negar verbalmente, mas também evitar viver publicamente os valores do Evangelho. E isso tem implicações muito sérias. Isso tem implicações na maneira como nós pensamos, na educação, no nosso relacionamento conjugal, na educação dos filhos, como nós processamos a nossa vida no trabalho, como nós interpretamos as questões políticas. Se diz aí, futebol, política e religião não se discute sim. Não estou dizendo para você ser intolerante, eu estou dizendo para você ser alguém indesejável, mas os seus valores bíblicos devem ser refletidos, os valores da Escritura devem ser refletidos na sua vida. Então não negue sutilmente a Cristo. Porque as consequências são eternas. A vergonha de Cristo pode se manifestar de diversas formas. Ter medo de ser identificado como um discípulo de Jesus, evitar falar de Jesus, adaptar-se aos padrões desse mundo para ser aceito, comprometer os valores bíblicos para agradar as pessoas, ser politicamente correto. Não, querido, nós temos que ser amorosos, sim. Nós devemos ser instrumentos da paz. Mas, semana passada, na nossa aula de Escola Bíblica Dominical, quem estava na classe que lecionei, nós estávamos falando sobre isso. Ser pacificador não é querer não ter conflito. Isso não é paz de Deus. Ser pacificador é alguém que talvez enfrentará e, em alguns momentos, será confrontado. Mas isso levará a aquilo que o Senhor nos mostra na palavra de Deus. A graça e o amor. Então, ser cristão, ser um discípulo de Jesus, não vai ser muito popular. Talvez você enfrente oposição. Querido, deixa eu dizer algo para você. Talvez seja melhor ser rejeitado pelo mundo e aceito por Deus do que ser aceito pelo mundo e ser rejeitado por Deus.
Pergunta para você, querido. Você tem se envergonhado de Jesus? No seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua família? Como é que você pode ser mais ousado na sua fé? Ser um verdadeiro discípulo de Cristo é necessário que evidenciemos essas características claras: negar a nós mesmos, tomar a cruz, valorizar a vida eterna, não se envergonhar de Jesus. A grande pergunta é: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você tem apresentado evidências claras na sua vida de que você é um seguidor de Jesus? Não é a nossa performance que vai fazer com que sejamos aceitos, mas é a graça de Deus. Agora, estas coisas todas são respostas. Quantas vezes, queridos, nós fazemos escolhas erradas ou tomamos atitudes que desagradam a Deus? Mas se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai se arrepender e negar a si mesmo. E você não terá vergonha de humilhar-se diante de Deus e clamar por sua misericórdia e graça. É a graça de Deus que nos impulsiona a viver assim. E a minha oração é que a graça de Deus fortaleça e faça com que você responda negando a si mesmo, tomando a cruz, valorizando a vida eterna e proclamando a Jesus, não se envergonhando dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.